E não é à toa, né, gente, que isso aqui levou muito tempo para ser construído. Olha o tamanho e a imponência dessa construção. Está começando mais uma aventura. Dessa vez saímos do Porto, nossa região ali do norte de Portugal, e estamos indo em direção à região da Guarda, o distrito da Guarda. Estamos nesse momento em Torre de Moncorvo, paramos aqui no Intermarché para comprar algumas coisinhas para a gente comer. Essa nossa aventura vai ser um pouquinho diferente das aventuras que normalmente a gente faz nos campings e tudo mais, porque os campings aqui estão todos fechados. A gente não encontrou nenhum camping aberto. A temporada de camping tá acabando, né? Porque o frio está chegando aqui. Existem alguns campings até que ficam abertos nessa época do ano, o Obitour, que a gente normalmente vai, que a gente é sócio. Essa época do ano tem alguns que ficam abertos, mas aqui na região que a gente tá, a gente não encontrou nenhum que a gente pudesse ficar. Então a gente resolveu ficar no Airbnb normal mesmo. E a gente vai mostrar para vocês tudo, o alojamento que a gente vai ficar. E a ideia aqui é a gente passar mais ou menos 5 dias explorando aqui toda essa região da Guarda. Nós vamos em Meda, nós vamos em Longroiva, nós vamos em Trancoso e nós vamos tentar passar em alguma das aldeias históricas aqui do centro de Portugal também. Então bora com a gente para mais uma aventura incrível! Nós pegamos muito nevoeiro, chuva, muita coisa aconteceu no caminho até aqui, e a previsão não tá muito boa para os próximos dias. Mas vocês já sabem, né? Nada disso impede a gente de ir explorar lugares, conhecer e mostrar um pouquinho de cada canto desse país lindíssimo e que a gente gosta muito de conhecer e também trazer aqui para vocês tudo isso. Vai que hoje a gente ainda consiga ver a neve, porque tá nevando na Serra da Estrela e a Guarda é uma região ali que neva também. A Serra da Estrela faz parte também do distrito da Guarda, se eu não me engano. Tem uma parte que faz, que é da Guarda, sim. A grande questão é que são 14 graus aqui nesse momento, então eu acredito que a gente não veja neve hoje. Vamos ver outros dias. É só um sonho, né? Vai que aparece uma nevezinha hoje. Vai que, né? Realmente. Mas se pelo menos não tiver estrelado o céu, a gente vai tentar fazer umas filmagens, porque eu descobri que essa GoPro dá pra filmar o céu estrelado. Então vamos ver se eu consigo mesmo fazer isso. Se eu conseguir, aí a gente vai mostrar aqui pra vocês também. E se tiver o céu estrelado, né? Se tiver nublado, não vai adiantar de nada, não vai dar pra ver nada. Só dá pra ver nevoeiro, porque nesse momento tá cheio de nevoeiro. Tem muita névoa aqui, mas vamos ver, né? De repente mais tarde abre. Eu pedi o Léo para dar uma parada aqui, que aqui é tipo um acostamento, né? Mas é bem distante da pista, para mostrar aqui para vocês já aqui a região do Douro, né? O Rio Douro aqui tá do meu lado e toda essa parte aqui dá para ver os socalcos e tudo mais, então é bem bonito. Tô bastante feliz de estar aqui. A gente já veio aqui uma vez, mas a vez que a gente veio aqui a gente não produzia conteúdo, então a gente resolveu voltar aqui para relembrar, para conhecer lugares que a gente não conhecia daqui, né, da região do Douro, e para mostrar para vocês também, né? Afinal, vocês acompanham a gente e estão sempre aqui nos dando força e nos encorajando a continuar. Então, isso aqui também é um pouquinho para vocês. A gente está passando aqui
né, no Douro, como eu falei para vocês, e tem essa quinta aqui, bem de frente. E essa quinta ela é enorme, porque a gente já viu 3 letreiros falando dessa quinta, né? Quinta Vale do Meão. Eu podia parar lá e tomar uma garrafinha de vinho, né? Quem sabe da próxima vez que a gente passar por aqui, né? Ainda nesse rolê, digamos assim. Acho que dá, hein? Vamos passar agora por cima aqui do Rio Douro, vamos atravessar. Sim, vamos passar na barragem, né? Tem uma barragem aqui. Tem a barragem ali na frente. Isso. E a gente vai passar aqui agora. E são mais ou menos 40 minutos até o alojamento que a gente vai ficar. Espero que a gente chegue lá ainda de dia, né? Pra mostrar pra vocês como que é esse alojamento. A gente vai mostrar, mas a gente não é nenhuma parceria nem nada, é só mesmo vamos mostrar porque a gente acredita também que locais que são bacanas a gente deve divulgar, né? Mesmo os alojamentos, como a gente costuma fazer também com os campings. Agora já estamos assim, tipo como se fosse dentro da cidade, né? Acho que aqui já faz parte de Vila Nova Foz de Coa. Também já é um lugar que a gente queria conhecer muito durante muito tempo, mas a gente acabou nunca tendo a oportunidade de parar aqui para conhecer. Então vamos ver se a gente consegue conhecer dessa vez. Um dos lugares que a gente quer conhecer aqui também durante essa estada eu acho que é a aldeia de Marialva, porque faz parte das aldeias históricas aqui do centro, então a gente quer muito conhecer. Parece que tem um castelo lá, se eu não estou enganada, eu espero que não. E é uma cidade muito bonitinha, né? Uma aldeia, eu acho, pelo que eu pesquisei, é muito bonitinha. Aldeias aqui de Portugal históricas, né? Sim, faz parte das 12, são 12 aldeias históricas aqui no centro de Portugal. E a gente quer conhecer pelo menos essa, porque da outra vez a gente conheceu o Penedono, que também é uma das aldeias históricas de Portugal. E dessa vez, quem sabe, né? Marialva. E Longroiva tem uma história por trás da razão pela qual a gente vai lá visitar. Aí a gente vai contar para vocês quando chegar nesse vídeo. Que lugar bonitinho, né? É em Cótimos, o nome do lugar. Aí do lado deixa eu ver Oliveiras, né? Acho que sim. Marmelo aqui, ó. Oliveiras, eu acho que tem marmelos ou até laranjas, mas eu não tenho certeza. As laranjas eu não tenho certeza. Marmelo eu vi e as oliveiras também. E depois de horas dirigindo, chegamos agora aqui em Valbom, onde fica a nossa acomodação de dia de hoje. Nós vamos nos instalar aqui e vamos fazer uma comida, né? Quer dizer, a gente passou no Intermarché e a gente já comprou uma comidinha. A gente não sabia como seria aqui, né? Se a gente ia encontrar restaurante ou alguma coisa. Então a gente já comprou uma comidinha. Nós vamos só esquentar e que a comida já é pronta, né? Já pronta do mercado, que para agilizar o nosso alojanta. Exatamente, porque a gente não almoçou, a gente saiu mais ou menos na hora do almoço e aí chegamos aqui só agora, já praticamente 6 horas. E agora nosso almoço, janta já tá pronto, né? Esse aqui foi que a gente comprou no mercado, no Intermarché. Isso, a gente comprou no Intermarché umas batatinhas, né? Um frango e uns legumes, então é bom porque a gente come bem. A gente não sabia se a gente ia conseguir encontrar algum restaurante por aqui por perto, e afinal até tem bastante restaurante, então a gente resolveu comprar. Como a gente já tinha comprado, a gente não vai estragar, né? E aí compramos também um vinhozinho, se reserva aqui, da região do Douro. E a gente já provou, né? Porque a gente não perde tempo. E exatamente. A Luciane aprovou. É bem gostoso. É bom, é bom. E vamos aqui almoçar para depois pensar o que a gente vai fazer amanhã. Almoçar e jantar, né? É isso aí.
bom dia! Muito bom dia! Já tomamos o nosso café da manhã, tava bem gostosinho, um queijinho, eu acho que é até aqui da região. Ah, aquele queijo é dos Açores. Ah, é dos Açores? Então esquece, é dos Açores. Um ovinho, eu preparei também um bolo pra gente levar, né? Porque a gente não sabe que horas a gente vai conseguir comer. Estamos indo agora pra aldeia de Almeida. Quer dizer, é concelho, na verdade. Faz parte das 12 aldeias históricas de Portugal, mas já se tornou um concelho, né? Cresceu e se tornou um concelho. A Carta Foral de Almeida foi dada por Dom Dinis em 1296. Almeida faz parte, né, das 12 aldeias históricas de Portugal, porém, ela é um concelho. Hoje cresceu tanto que se tornou um concelho. Aliás, 6 das 12 aldeias históricas já não são mais aldeias, né? Eu não sei quais são, não, mas eu vou deixar aqui quais são aldeias ainda. Eu acho que Marialva, que foi o que eu falei ontem, né? Também não é aldeia mais. Mas acho que Marialva, ela não é nem aldeia nem concelho. Tá ali no intermédio, digamos assim, é vila. Provavelmente deve ter o estatuto de vila. E a paisagem aqui já é sensacional. Meus amigos, que coisa linda. Olha como isso aqui é maravilhoso. E já chegamos aqui em Almeida. Agora vamos mostrar para vocês a fortificação que tem aqui, né? Que ela é uma fortificação bem interessante, que ela é em formato de estrela. Ela é uma estrela, mas ela não é certinha, ela é assimétrica. E essa fortificação aqui foi pensada e iniciada no reinado de Dom João IV, porque eles queriam proteger essa região, porque aqui é muito perto da Espanha. E foi no momento que teve a independência, né? A restauração da independência de Portugal após a União Ibérica. Exatamente. Como a gente tinha previsto ontem, está chovendo. E tem um centro de interpretação aqui que funciona normalmente a partir das 9 da manhã, mas como hoje é feriado, então é só a partir das 10h15. A gente vai conhecer aqui, né? E vamos ali olhar também. E não é à toa, né, gente, que isso aqui levou muito tempo para ser construído. Olha o tamanho e a imponência dessa construção. Imagina naquela época, né, que não havia tanto recurso como tem hoje, como não deve ter sido difícil. E eu vou ver se eu consigo umas imagens aéreas da internet para mostrar para vocês como é que fica a estrutura dele aqui em forma de estrela, né? Como a gente não tinha previsão de vir visitar aqui essa aldeia, não tive tempo de solicitar autorização para voar drone aqui e fazer as imagens aéreas da região. Mas vou tentar procurar na internet e colocar aqui para vocês terem uma visão de como isso aqui é realmente muito lindo. É muito bonito mesmo. Vamos aproveitar que a chuva deu uma parada. Vamos ali embaixo ali visitar, que tem tipo um passadiço aqui embaixo. É bem bonito tá aqui. Reformado aqui. E aí a gente vai pelo menos aproveitar, né, desse pouquinho de sol que a gente tem. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ter isso, porque a verdade é que hoje é a previsão de chuva. Então a gente aproveita para fazer essas coisas aqui ao ar livre e quando começar a chover a gente vai lá para dentro. Ali em cima tem ali onde ficavam os canhões, ó. Dá para ir lá em cima também. Dá, tem o pessoal ali, ó. É incrível, né? Temos aqui a grande rota, vamos fazer Vamos fazer um pedacinho então pedacinho dela, né? aqui da grande rota, porque essa fortaleza é muito grande e estamos só na parte de fora da fortaleza ainda. Sim, a gente nem entrou, a gente só passou pela primeira entrada, porque essa fortaleza, ela tem baluartes
E esses baluartes são essas fortificações de antes de entrar realmente na Isso fortaleza. dificultava o Exatamente. inimigo avançar. Se não me engano, lá dentro tem uma Sim, antiga aldeia. A aldeia mesmo de Almeida, ela era ali dentro, só que aí cresceu e se tornou município. A gente só passou por um pedaço da fortificação. Por quê? Porque essa fortificação aqui, ela tem baluartes, né? Que são, digamos assim, áreas de proteção da fortaleza, da fortificação. Por quê? Porque naquela época, as fortalezas elas eram construídas para proteger mesmo o povoado, né, que estava ali dentro, porque senão eles eram conquistados pelo inimigo. Então, amor, depois que a gente atravessa aqui a segunda porta. Isso tudo era para fortificação, né, para defender ainda mais a região. E olha como que é bonitinho. Agora chegamos aqui na cidadezinha, Né? na antiga aldeia, né? Aí, ó, dá pra parar o carro aqui dentro. Verdade, vários estacionamentos aqui dentro também. Mas a gente deixou num lugar legal também. É bem bonitinho. E dá pra passar aqui por cima, ó. Tem hotel aqui dentro, hein? Olha, ó. Cadê? Picadeiro, hotel. Aí tem o Museu Militar. É o Museu de História Militar, sim. Tem a junta de freguesia, estacionamentos. Aqui dentro tem... Sim, as pessoas vivem aqui também, né? Assim como naquela época viviam. Agora a gente vai subir aqui novamente na fortaleza. Pra ver bem da parte do alto aqui. Deve dar pra ver tudo, né? Deve dar pra ver Dá pra ver, ter uma visão um pouco da aldeia. Sim. E da cidade também. Ali tem a torre de vigilância. Né? Faz parte de uma torre de vigilância ali. Deve ter alguns canhões. Eu tinha visto alguns canhões aqui por cima. Tem ali, ó, dá pra ver. Eu acho que dá pra gente passar por ali pra ver. Ali tem a igreja. Tem uma torre ali. Ali deve ser, será que é a torre onde os monarcas... Tá parecendo que tem um sino também, eu não sei. Não, ali acho que é uma luz, né? Depois a gente vai dar uma olhada lá. Aqui seria um paço, né? Parece ser um paço. Tipo da Câmara. Essa estrutura aqui embaixo. Ela é bem grande. Lembra o formato de um paço. Ou então faz parte de algum tipo de mosteiro, alguma coisa. Também lembra um pouco. Que ali tem o brasão português. Depois a gente vai dar uma olhada para saber o que é. O que seria esse prédio. E aqui, ó, a vista que tem nisso aqui. Sensacional, ó. Vamos entrar aqui na torre de vigilância. Imagina você ficar o dia inteiro aqui, vigiando, pra ver se o inimigo vem. Complicado, né? E se calhar, eram 3 pessoas que ficavam aqui, será? Um para cada parte. Ali tem os canhões. É de madeira o mastro, ó. Bem bonito aqui, caraca. Vamos dar uma passadinha ali nos canhões? Sim, vamos lá. Mas vai por aí? Aqui é um trilho. Tá bom. Papai do Céu ajudou a gente. Olha como é bonito aqui. Caraca. Muito bonito. E tá abrindo, né? E comparando com a fortaleza que temos lá em Bragança, né? Que a gente visitou lá e vimos que era uma das estruturas de fortificação mais bem preservadas. Essa aldeia aqui é bem maior que lá, né? Sim, é. Parece que tem mais gente morando aqui do que lá. Mas lá era um castelo, né? Aqui é fortaleza mesmo. Não, lá tinha a torre
E a fortaleza em volta, não era isso? Sim, mas lá era diferente, né? O tipo de fortificação da aldeia que tinha lá é bem diferente dessa aqui. Essa aqui era mesmo para lutar contra os inimigos. Apesar de lá também ser uma fortificação para proteger a aldeia, essa aqui é bem mais forte. Chegamos agora aqui na parte dos canhões. E olha a bicha que tem aqui. Isso aqui é bem largo. Provavelmente lá deve ser Espanha, hein? Você fica daqui com o canhão. Coloca a munição aqui. E blum! E tem que segurar, né? Você vê que... Senão você vai tomar um... toma um coice. Um coice. 1, 2, 3, 4, 5 canhões aqui. E tem mais pra lá. Ali também deveria ter mais. Ali tem outro torre de observação. Bem top. Gostei aqui de Almeida. Também gostei. É muito bonito, né? Essa fortificação aqui é daquelas que a gente olha e fala, pô, quantas batalhas não devem ter sofrido aqui. E durante a terceira invasão francesa aqui em Almeida ocorreu o Cerco de Almeida, onde os franceses, entre 15 a 28 de agosto de 1810, após várias batalhas sucessivas, conseguiram conquistar a vila de Almeida, e que durou mais ou menos um ano. As tropas portuguesas só conseguiram recuperar a região, se não me engano, foi em abril de 1811, e dessa vez conseguiu expulsar os franceses pela terceira vez do território português. Esse edifício aqui atrás de mim é a Câmara Municipal de Almeida e bem na frente dele tem a Casa dos Governadores da Beira. Foi a Casa dos Governadores durante o século 17 e 18. Hoje já é o Tribunal e Registro Civil. E essa construção aqui, ela foi, digamos assim, readaptada no final do século XVIII, né? Do meado para o final do século XVIII, o que significa que data da mesma construção da Câmara, que foi em 1791. Quando eu estava no carro vindo para cá, eu falei que Almeida é uma cidade, e realmente é. Para fora da fortificação é toda a parte que também pertence a Almeida, mas à cidade de Almeida. E aqui dentro da fortificação é a vila de Almeida. Porém, a Câmara Municipal do Conselho, né, de Almeida fica aqui dentro da vila. Olha isso aí, não teve medo. Esse veio. Tá com medo do gato, pô? Ele... Ah, você tá com fome, né? Você tá com fome, é isso. Por isso vocês vieram atrás de mim. E voltamos aqui agora para a Rua da Muralha. Estamos do outro lado da muralha, né? Sim. Atravessamos aqui a aldeia toda. Aldeia não, atravessamos a vila toda, Vila, né? exatamente. É porque a aldeia é histórica, então a gente fica com a aldeia na cabeça. Fica misturando as coisas. Exato. E bem diferente aqui das casinhas que tem aqui na vila. Tem esse prédio aqui que é totalmente grande, né? É uma construção diferenciada, né? Que seria o quê? Ali tem uma plaquinha ali, vamos ver o que é. Senhora das Neves. E é um hotel. Tá explicado o tamanho. Tem um hotel aqui na vila. Sim, é o Hotel da Fortaleza, né? O Hotel Fortaleza de Almeida. Exatamente. Fica bem aqui em frente aqui a muralha aqui da Fortaleza. E eu acho que parte dos quartos deve dar para ver o resto uma parte, né? Do município, do concelho. E tem uma vista incrível, né? Imagina ali de cima, né? Tem uma varanda ali. Da varanda deve dar para ter uma vista espetacular. E essa aqui é a parte mais alta aqui da fortificação. Tem umas casinhas bonitinhas ali de pedra ali, ó. A igreja. Vamos passar por ali agora. E aqui embaixo?
Tá ali, as ovelhinhas ali, tudo pastando. Aquela casa ali deve ser de quê? Fica bem no meio da fortaleza ali, um baluarte ali também? Eu não tenho certeza se é um baluarte, mas acho que é, né? Se bem que os baluartes todos têm canhões, aquele ali eu não tô vendo canhão nenhum, então não sei. Mas é engraçado, né? A gente olha essa paz que tem aqui e ovelhinhas pastando e nem imagina a quantidade de guerra que teve aqui, né? Isso aqui foi palco de muitas lutas, batalhas, conquistas, reconquistas. E hoje em dia é essa paz. E que continue assim. Com certeza, que continue assim. O que é isso aí, amor? Eu acho assim que parece ser uma casa de banho antiga da época aqui dos soldados que ficavam aqui tomando conta aqui. Aí como ali tem um ponto de observação, acho que eles vinham caminhando por aqui e aqui era espaço reservado para eles relaxarem um pouco, né? Eu acho, mas o incrível que parece é que tem dois, né? Dois lados. Você ia, amor, na casa de banho com outro soldado? Né? Você não consegue se concentrar. Eu não ia conseguir. Imagina só, ir na casa de banho e já tá ocupada com outra pessoa, mas... Eu também não sei se é uma casa de banho ali, né? Imagino, parece, né? Presumindo que sim, né? Se Presumindo fosse... que sim, eu acho que não ia conseguir usar isso, não. É, mas pensa que tu tá na guerra, filho. Não tem essa não. Se tiver que dar barrigada, vai dar barrigada de qualquer jeito. Só tem aulas de volteio, sela, passeio a cavalo, charrete. É mais com serviço com cavalo, charrete, essas coisas. Bem, vamos entrar. Aqui, ó, o Picadeiro Del Rey. Não pode entrar animais de estimação, ó. É proibido a entrada de animais. Que bonitinho. Ah, tem uma charretezinha aqui. Me lembra os tempos que eu fui lá pra Petrópolis. Ah, que bonitinho. Ali, ficam ali os cavalos ali, ó. Os cavalos ficam aqui. E é. Pô, achei que era de mentira, mas não, eles estão ali. Aí eu não vou muito perto não, porque eu tenho medo. Mas, ó. Caraca, são vários cavalinhos. Oi, cavalinho! Ih, eles não gostaram muito de mim, não. Tem o nome deles aí na parede. Mica, tem todos os nomes aqui. Wander, não sei. É isso. Os cavalinhos. Ó, a parte da aula de equitação aqui. E aqui é um acesso reservado, mas... Aquela parte lá fora que a gente viu também pode ficar com os cavalos, ó. Ah, ok. Interessante. É. Eu nunca andei a cavalo. Eu era adolescente, assim, era bem mais nova que a Agatha. Ah, é coisa Aí reparo de bicicleta. Bicicleta, né? Reparo de bicicleta. Aqui, isso aí tem em vários lugares, né? Em Tem Portugal, lá na em Póvoa. Arouca, a gente viu em Arouca, tem na Póvoa. Sim. Na Póvoa Tem é recente, no em Arouca. No Soajo também tem. É verdade, lá na área de serviço de motorhome lá, né? Isso. Soagem. E aqui tem uma vista assim aérea de como é aqui a fortificação em Almeida. Dá para ver a estrela ali, o formato de estrela que ela tem de 6 pontas, né? 12? 12 pontas? Sim, São 12 pontas na estrela? É verdade, 12. sim, são 12 pontas. Temos um trilho aqui também, Tem a GR. a GR80, que se a gente for em direção aqui a 6,3 km, a gente chega nas termas da Fonte Santa. Será que o Termas é gratuito?
Eu acredito que não, porque eu não encontrei até agora nenhum termas aqui em Portugal que é gratuito, só na Espanha. E para quem nos acompanha sabe que já fomos em várias termas gratuitas ali na Galícia. Eu encontrei uma na região ali de Granada, sul da Espanha, né? Na região de Andaluzia. E pretendemos um dia, tirar uns diazinhos aí para visitar também esse termas que, pelo que eu li, é gratuito. E aqui a gente tem uma porta. Isso, e do outro lado outra porta. Ainda tem essa tem a grade aqui. Jogava essa grade aqui que é para ninguém entrar. Isso aqui isso aqui parece que eu tô num filme, né? Um filme de Senhor dos Anéis, Game of Thrones. É um filme da época, né? Dessas épocas aí, época de medieval e depois da época medieval também, onde tinham muitas lutas, muitas batalhas. Parece que a gente está vivendo isso, assim, vendo o cenário ao vivo, né? Mas a verdade é que essas coisas existiam. Eu acho que o Revelim é aqui mesmo, porque tem um Santo Antônio ali e aqui é bem mais fortificado do que aquelas duas portas, né? As portas duplas que a gente passou. Então eu acho que aqui é que é o Revelim. E que lugar, né? Parece que a gente está num filme. Sabe nos filmes que as pessoas ficam assim esperando os cavaleiros passarem e eles passam por uma espécie de túnel? Então, eu estou me sentindo aqui assim. Chegamos aqui numa parte onde existia um castelo aqui em Almeida. E esse castelo ele foi construído na época que ainda Almeida pertencia ao Reino de León. Foi construído no século XII. E no século XIV, Dom Dinis, já rei de Portugal, Almeida já pertencia a Portugal, ele fez uma reformulação no castelo. Só que em 1695 existia na torre do castelo um paiol. E esse paiol explodiu, levando abaixo o castelo completamente, deixando somente as ruínas aqui. E pela foto, o castelo tinha um formato bem bacana, tinha duas torres e tinha uma torre de observação menor. Parecia bem bacana aqui. Aqui atrás de mim está a Torre do Relógio, mais uma das atrações aqui da Vila de Almeida. E com a antiga igreja fazia parte do complexo do castelo que tinha aqui e que infelizmente agora já não tem mais. Já chegou aqui o nosso almoço. O Luciane está pedindo hoje um bacalhau com natas. Tá aprovado? Tem uma cara boa, ainda não provei. Então não posso dizer. Tava comendo aqui um pãozinho. E o meu prato hoje é uma rabada, é uma dobradinha. Uma dobrada. Uma dobradinha. Então a gente almoçou e a Luciane resolveu pedir uma chouriça assada. Chegou agora aqui pra gente. Tá boa, mano? Tá muito boa. Parece o nosso churrasco. A gente coloca a carne bem tostadinha. Tá parecido, tá com bem gosto. Aprovada. O almoço estava muito bom. Eu comi o bacalhau, depois a gente comeu o chouriço e estava uma delícia. A gente vai deixar aqui na tela os preços, né? Tanto do bacalhau quanto da dobradinha, da dobrada que o Léo comeu, quanto do chouriço. E agora nós vamos partir para conhecer Pinhel, que é perto da onde a gente está.